Oi pessoal, boa noite. Tivemos uns probleminhas técnicos, mas já voltamos agora ao ar. Vou esperar o pessoal entrar na sala aqui, começar os acessos. As meninas que estão aqui por trás das câmeras vão nos avisando. Nós estamos aqui junto com o Dr. Marcos hoje. Boa noite novamente. Fazendo uma presença VIP hoje na nossa live sobre lipoaspiração cosmética. E aí, Yasmin, estamos já com o pessoal, Thaís? Sim, o pessoal tá entrando, então vamos lá. Bom, primeiro então, boa noite para todo mundo que reservou esse tempinho hoje à noite para falar sobre, para trocar, né, na verdade, informações aqui com a gente sobre lipoaspiração cosmética. Por que trocar informações? Porque você também pode interagir através dos comentários. Então, qualquer dúvida que você tiver sobre esse tratamento, qualquer dúvida sobre as associações que podem ser feitas, é só deixar o comentário aqui que a gente responde ao vivo. Bom, nem preciso dizer que é um prazer estar aqui junto com o Dr. Marcos hoje pela primeira vez, né? Então, para quem não conhece, é difícil alguém não conhecer o Dr. Marcos, né? Muito difícil, mas para quem nunca viu essa pessoa sensacional aqui, o doutor é o diretor e sócio da Medicatriz. Enfim, eu precisaria de uma live inteira para falar todas as formações acadêmicas dele aqui dentro dessa live, né, doutor? Ah, que isso, Mário. E, enfim, estamos falando simplesmente com o criador de 95% dos produtos da Medicatriz e das tecnologias. Doutor é extremamente modesto e eu não economizo elogios para ele porque esse cara sabe do que faz literalmente. Para vocês terem uma ideia, o doutor, ele é doutor em medicina nuclear, então imaginem só o que esse cara faz com as fórmulas, né? Mas hoje a gente veio falar de uma linha que nós temos um carinho tremendo e que já tem um sucesso bem grande, né, doutor? A primeira coisa que a gente chama atenção, quando nós fomos fazer essa apresentação no congresso, a gente teve que criar uma palavra nova, porque esse tratamento trouxe para a estética um patamar que ela não estava ainda. E a nossa ideia foi permitir que as profissionais esteticistas tivessem resultados comparáveis a tratamentos médicos. E isso, só para realçar, a gente faz os testes somente com cosméticos. E, então imaginem vocês com os cosméticos e ainda com os aparelhos depois. Mas os testes de eficácia, eles são praticamente feitos com cosméticos, né? E a gente teve que criar a palavra lipodesintegração e lipoaspiração cosmética, né? Que eram termos que não existiam, praticamente não existiam. Então, uma das coisas, ou a gente era mentiroso, doido, ou realmente a gente teria que prometer o que estava querendo, né? Cumprir o que estava prometendo. Porque os resultados teriam que ser muito drásticos. E a gente começou a ficar muito feliz quando a professora Mariana e as profissionais convidadas para os desafios começaram a fazer os tratamentos e realmente os resultados. Aí depois a gente comparava as imagens com imagens das lipomédicas e os resultados realmente eram comparáveis. Aí a gente realmente percebeu que era possível fazer. Era possível fazer essa mágica. É isso aí. Bom, eu vou abrir qual era o segredo na época, o que a gente fez aqui. A linha lipomassagem foi uma das que doutora, me permitiram ali participar de uma forma mais árdua. Foi um dos primeiros projetos dentro da área técnica. E eu me lembro muito bem que eu tinha uma experiência enorme em clínicas corporais, né, na massagem modeladora ali. E foi exatamente nessa sala que a gente está aqui agora, que é a sala de reunião aqui da Medicatriz. O doutor perguntou assim para mim: Mari, o que a esteticista precisa? Né? Que tratamento? O que não existe ainda. Verdade. O que não existe ainda. O que não existia ainda? Eu falei: olha, não existe tratamento corporal que resolva com rapidez. E aí eu lembro da pergunta dele. Lembra, doutor, que você falou assim: rapidez quanto? O que é rapidez para você? Né? Em quanto tempo? E aí eu falei: 15 dias. Ele falou: dá para fazer. E uma das coisas que a gente acabou chegando a uma conclusão bem legal, isso também a gente foi pioneiro na Medicatriz desde muito tempo,
é a utilização de óleos essenciais. Então, se vocês hoje ouvem falar de óleo essencial de pimenta preta, óleo essencial de cravo, de canela, melaleuca, né? Todas esse arsenal de óleos essenciais realmente foi uma ideia que a gente teve de pegar isso das plantas. Para quem entende, ou para quem está estudando cosmetologia, se você coloca um extrato glicólico, ele tem uma potência. Agora, se você pega um óleo essencial, a potência é muito maior. Não dá para você comparar do que é capaz um óleo essencial e o quão concentrado é um óleo essencial. Então, qual foi a nossa ideia? De trazer isso para a estética. Então, se vocês imaginassem os extratos sendo usados e sendo substituídos por óleos essenciais, aí realmente a estética foi para um outro patamar. E eu estou vendo aqui um recadinho da doutora Sheila. Boa noite. Doutora, a gente queria muito que você estivesse aqui. Gente, a doutora não veio hoje, mas na próxima live ela promete estar aqui com a gente, tá? Um beijo. Tá assistindo aí junto com a gente. A doutora não vai mandar nenhuma pergunta, mas a gente vai mandar um beijo. Ela falou que ia mandar. Vai mandar pergunta? Ai, meu Deus, tô com medo das perguntas da doutora agora. Bom, e aí, logo no início do projeto, doutora, eu lembro que a gente recebeu muitos fornecedores de ativos, né? E dentro dessa escala foram mais de 150 ativos dentro de um projeto. No começo da triagem. E eu lembro que o doutor bateu o martelo quanto aos óleos essenciais, exatamente por isso que ele falou, por ter esse poder. A gente, basicamente, aqui no Brasil, a gente entende muito pouco, né, doutor, do poder dos óleos essenciais. Não é hábito. A gente estava até fazendo uma enquete do mundo, né? Como isso mudou. Isso veio até da indústria de perfume da Europa, que ela era muito forte para gerar espécies cheirosas, e daí eles descobrirem que aquelas espécies cheirosas tinham poder terapêutico. Então, na Europa teve um boom, uma explosão. Eu, por exemplo, vi farmácias inteiras só com óleos essenciais. Então, você não tinha outra coisa na farmácia, era inteirinha. Então, você escolheria os óleos essenciais, escolheria a terapêutica, né? Assim como o Fernando Amaral fala uma coisa muito legal. Você cheirou um óleo essencial, ele vai para o hipotálamo, você já tem uma ação terapêutica muito rápida. Então, imaginem, por exemplo, da indústria de perfume e das plantações de óleos essenciais, que passam de geração em geração, você já tem a plantação, que é o principal. Dali para a terapia foi um pulinho. Assim como na Índia também, é interessante comentar, que a gente vai falar das especiarias, os indianos, pelas especiarias, até pela história do Brasil, das especiarias, eles realmente foram se desenvolvendo absurdamente no plantio de óleos essenciais. É incrível. O famoso cravo da Índia. Cravo da Índia, verdade. O cravo da Índia. Verdade, a gente tem muitos produtos que levam óleos essenciais. E quando nós falamos do lipomasságio, além da escolha minuciosa, então eram 150 ativos, que depois a gente foi afunilando até chegar aos 35. E eu lembro que quando a formulação estava pronta, né, o protótipo, ali o produto piloto, né, doutor? Ele me entregou e falou assim: Mari, agora você vai lá e testa. Por quê? A gente recebe testes em vivo, in vitro, ex vivo, tudo que existe, né, doutor? Catálogos de produtos, dos ativos, tá, gente? Dos ativos. E é claro que a gente acredita e confia muito nas empresas parceiras, né, doutor, que oferecem todos esses testes. E é até muito engraçado que, por exemplo, esses testes para a Europa são assim, 60 dias, mais do que 60, 90 dias. Aí a gente fala para os europeus, legal, mas no Brasil a gente quer o resultado num tempo muito mais rápido. 4 vezes mais rápido, né? E realmente aí que começou a criação desse conceito. Imaginem vocês pegar um catálogo que promete um resultado bacana em 60 dias e ter que acontecer em 15, né? É um negócio que hoje, né, o nosso cliente, aí falando como profissional, não é uma questão que é o profissional que quer esse resultado rápido, é o cliente, né? A tecnologia está na palma das nossas mãos através dos smartphones. Então, o que acontece? O cliente observa aquilo ali, olha, deu resultado, então eu também quero com velocidade. E hoje a profissional que não entrega esse resultado é cobrada por isso. E me diz para as pessoas, Mari, como é que foi esse teste? Foi uma loucura. Na verdade foi assim, vou usar um termo que a minha avó usa. Eu fui como Tomé, eu duvidei. Então quando eu recebi o produto,
Eu lembro que eu desci para o centro técnico, eu já tinha feito toda a escala das voluntárias para esse tratamento e eu fui desacreditada. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, o doutor sabe. Tanto que quando eu consegui os resultados eu subi também incrédula, tipo, não é possível que isso tenha acontecido. Por quê? A tecnologia lipomassagem, né, que é a linha oficial da lipoaspiração cosmética, ela é composta por 3 produtos. A gente vai falar mais deles, mais detalhadamente deles mais pra frente. Mas eram simplesmente 3 passos, gente, dentro de um protocolo de meia hora, que em 4 aplicações me trouxe 10 centímetros por área de redução. Então pensem, numa vida de quase 4 anos de atendimento com a mão na massa, eu nunca tinha visto um negócio desse. Pode ser que isso seja comum para você que tem a sua eletroterapia em associação, mas eu estou falando único, exclusivamente do uso só de cosméticos. E tem um segredinho, né? Até uma das perguntas que nos foram feitas é com relação a qual a marca de óleos essenciais. A Medicatriz, ela dá uma dica para vocês. A melhor marca de óleo essencial do mundo é o produtor. Aquela pessoa que faz e planta o óleo essencial. E o que a Medicatriz está fazendo de inédito? A Medicatriz, hoje, ela pega o óleo essencial direto do produtor, sem escalas, e vem para a Medicatriz. Porque o óleo essencial, que ele é o legítimo, ele faz uma diferença muito grande na potência. E como a gente sabe que ele é legítimo? É que ele é natural daquela terra, então naquele clima, naquela altitude, naquela umidade relativa, na inclinação do sol, é que aquela planta vai fazer os ativos com potência máxima. E as pessoas que moram naquela região, as pessoas comuns mesmo, né? Como o caso da Austrália, os aborígenes, eles vão testando aquilo em tribos e vão verificando as ações daqueles óleos essenciais. Então eles são consagrados já pelo uso popular. Daí a gente vira a testar depois para o lado da estética. A gente tem que realmente desenvolver tudo para a estética. Por isso que no primeiro passo, vale a pena dizer que a Medicatriz substituiu o nicotinato de metila, né, que a gente nunca usou. A gente foi uma empresa muito corajosa, acho que a única que eu saiba, que disse não para o nicotinato de metila, justamente, e a doutora, quando falou para a gente assim, não vai se usar nicotinato, aí nós fomos buscar nos óleos essenciais a potência que a gente queria para substituir o nicotinato. E, gente, eu chamo muita atenção. O nicotinato é bacana, é legal, fica vermelho, mas é superficial. Quem está fazendo trabalho corporal, fora os problemas de saúde com quem aplica e com a cliente, ele realmente é fraquinho. Nas medidas mesmo, ele é fraquinho. E os óleos essenciais, eles, por si, eles já são enhancers. Eles já são aumentadores de difusão de ativos. Então, são boosters, são aumentadores de potência. Só por aí já valeria a pena usar os óleos essenciais. Ainda, se a gente pensar que eles têm ação, por exemplo, na hiperemia, que a gente pegou os hiperêmicos, né, aí foram juntados óleo essencial de cravo, óleo essencial de canela, pimenta preta, cártamo, e coco, que foi um blend realmente muito diferenciado, poderoso. E aí a gente conseguiu cumprir a missão de substituir o nicotinato com segurança. E realmente, gente, se vocês compararem resultado, não dá para comparar o essencial com o nicotinato. O nicotinato é muito fraquinho mesmo. Ainda bem que a gente pôde se livrar dele. Quando nós falamos sobre o nicotinato de metila, eu vou falar um pouco da minha vivência, tá? Eu trabalhei muitos anos com o nicotinato e quando a gente fala dele, fala de um vasodilatador, né, ali dos capilares periféricos, então aquele vermelhidão, dá aquela sensação de queima, esquenta, uau, mas é superficial. Isso que o doutor está falando é exatamente o que a gente precisa, que os óleos essenciais trazem, que é aquele aquecimento e a termogênese passiva, né, doutor? Além do processo de vasodilatação moderada, porque ninguém merece ficar com a mão vasodilatada durante 8 horas por dia, se trabalha só com o corporal. Até dói, né? O processo dói. Dá algesia. Doutor, eu fiquei 3 meses sem atender, porque eu não conseguia movimentar as mãos devido ao uso contínuo. Então eu falo isso com direito de causa. E aí quando eu cheguei aqui na Medicatriz, que eu vi que não tinha nicotinato, eu falei, graças a Deus, ufa, não tem nicotinato. E não perde, o óleo essencial não perde para o nicotinato. Na verdade, ele sai na frente.
a ativação da fase 1 leva esse blend que o doutor falou, aquela ampola, ela está bem aqui atrás, eu vou até alcançá-la aqui para mostrar, porque dentro dessas ampolinhas eu tenho um sistema que é exclusivo, né, doutor? Fala um pouquinho dele. Que é um líquido com os óleos nanoparticulados, encapsulados, e você coloca um pouquinho e você, ao aplicar água e atritar, ele forma uma emulsão na hora que vai facilitar a aplicação do produto. É uma emulsão instantânea mesmo. E quem tem imaginação fértil, eu sempre falo, se você tem ou muita sensibilidade, quando você está fazendo a emulsão, com a ponta dos dedos dá para sentir a esfericidade das nanopartículas. Mas isso, se você fizer prestando atenção, dá para sentir esse tipo de coisa. E uma coisa também que a gente gostaria de lembrar, que quando acabadas as sessões de cabine, a cliente vai para casa e a hiperemia gerou uma termogênese que em casa vai continuar, extrapolando aquela sessão de cabine. Exatamente. Coisa que também Licotinat está longe de fazer. Está longe de fazer. Eu lembro que quando nós lançamos essa tecnologia, né, esse foi um dos produtos também que nos auxiliou a ser premiados no Prêmio Nacional de Inovação, porque além de funcionar muito bem, tem outro fator que auxilia profissional, que não só o uso do nicotinato, mas a redução dos passos. Antigamente os tratamentos corporais, gente, o que é aquilo? Carregar 8 potes de 1 quilo na mala. Quem atendia home care como eu, era um sofrimento. Era mala nas costas, era mala de rodinha, era um terror. E o tratamento, doutor, graças a essa concentração... Lipomassagem, né? Foi com lipomassagem que a gente inaugurou os tratamentos em 3 passos. E foi fantástico. Foi realmente uma revolução. Fantástico. Bom, então depois de 15 dias eu tinha esses resultados alcançados. E, gente, pasmem, tá? Eram só com manobras, claro que manobras da massagem lipodesintegradora. Aí todo mundo pergunta, Mari, que manobras eram essas? Que é isso? É uma massagem nova? É a massagem modeladora? É o que eu falo, eu preciso conhecer muito bem a região de adiposidade do meu cliente. Então eu preciso saber diferenciar gordura localizada de gordura visceral, né? A gordura visceral é aquela que está ali encontrada entre os órgãos, então aquela eu não consigo manusear e interagir ali com ela, né? Aquele abdômen bem dilatado. Agora, aquela gordura que eu consigo palpar, a gordura localizada em si, é muito fácil de manusear, modelar ali numa estrutura dentro da massagem modeladora. Eu falo que a massagem lipodesintegradora é uma massagem modeladora bem aplicada, né, com movimentos de reconhecimento de área, com modelagem corporal intensa, com soltura, com todo o processo de compactação. Tem um vídeo no YouTube, depois eu vou pedir para Yasmin colocar o link do passo a passo desse tratamento nos comentários para quem quiser acompanhar. Isso. Então, se vocês imaginarem, o primeiro passo a gente acabou falando que era a hiperemia, e o segundo é realmente o creme de massagem, que ele é muito poderoso. Eu estava revendo aqui os ativos, só de óleos essenciais, eu até coloquei uma listinha porque é muita coisa. Nós temos cedro, cipreste, grapefruit, zimbro, é muita coisa. É muita coisa. Né? No NanoSlim, no ativo NanoSlim. E a gente ainda tem Slima Stevia, que tem erva mate Stevia, né? E aí a gente tem um outro bioex antilipêmico com saponinas, flavonoides e taninos. Nesse passo, gente, tem um termo que a doutora gosta de falar muito, que a gente chama de conseguir fazer a dieta adipositária. Amo esse termo. Imagina se você falar para o seu cliente que você vai fazer um tratamento de dieta adipositária, já vendeu o tratamento. Já vendeu, porque é muito legal. Porque o nosso adipócito, ele tem os vícios. Principalmente à noite, se a gente... Imagina, vamos pensar na forma errada, né? E em juntar gordura. Então eu chego à noite, tenho jantar e como bastante óleo e vou dormir. Então, como eu não tenho atividade física, esse óleo vai para o adipócito e o adipócito vai ficando cada vez mais volumoso, né? E agora vamos pensar na estética. Como é que a gente pode fazer justamente a parte certa? É imaginar o seguinte: de dia a gente já tem um quadro de lipólise, né? Porque a atividade física, queima de calorias, o dia a dia, as atividades já são lipolíticos. Agora, à noite,
a tendência é fazer lipogênese. Então, com esses ativos que a gente acabou de falar, esses óleos essenciais, e com principalmente o cálcio, gente, levem o cálcio mais a sério. Porque o cálcio, ele simplesmente, se você imaginar, vamos imaginar que a cliente viesse a ter novos adipócitos. Então, como é que esse processo acontece? Os pré-adipócitos, à noite, eles vão se transformar em adipócitos. Então, com o produto número 2, com todos os ativos que eu falei, e se a gente mirar no cálcio, esse pré-adipócito, ele não vai se tornar um adipócito, e ao invés, ele vai se transformar num fibroblasto que vai depois tecer fibras de colágeno. Vocês poderiam imaginar isso? Ao invés de você ter gordura localizada, eu tenho síntese de colágeno. Então o cálcio realmente ele é mágico. Ele é o cara na forma. Ele é mágico, ele realmente é mágico. Eu vou revelar uma coisa pra vocês. Quando a gente estava fazendo as rótulas, eu lembro que o doutor falou assim pra mim: Mari, a gente vai deixar o cálcio no rótulo. Falei, ai, que cálcio no rótulo o quê? Imagina. Ele falou, mas pelo amor de Deus, eu vou contar a história do cálcio pra você. Ele contou, eu falei, nossa, olha como a nossa Antes cabeça da Europa. Antes da Europa. É um negócio doido isso, porque a gente fica preso, doutor. A bendita da cafeína, que é excelente, maravilhosa, show, muito belezinha. Só que quando a gente pensa no histórico de vida do adipócito mesmo, cuidando da vida do adipócito, que é o que eu costumo dizer, tem um processo que acontece de entrada e saída de gordura, né, doutor? E tem toda... Sim. Doutor, tem uma história... Conta pra eles, doutor, toda aquela parte de entrada e saída e desintegração. Como é que acontece? Como é que esses ativos fazem isso? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa história eu fiquei encantada. É que o doutor, gente, ele é muito quietinho, ele acaba nunca querendo aparecer muito assim nas redes sociais, mas é um tremendo pesquisador. Quando ele fala dos óleos essenciais, é porque ele acabou de chegar da Europa. Ele e a doutora Sheila ficaram dias lá fazendo pesquisas, trouxeram um monte de novidade que mais pra frente a gente vai compartilhar com vocês, mas é pesquisa de verdade. Então, eu falo que se a gente pudesse ter ele ali, ó, na cabeceira de cama, sabe, pra depois sugar tudo que passa na cabeça dele, pra nossa, seria perfeito. Conta pra gente a história da desintegração, doutor. Então, existe até um vídeo que depois a gente vai deixar disponível para vocês, que a gente mostrou no congresso. Se vocês pudessem imaginar, hoje já se filmou o adipócito simplesmente ficando magrinho, ficando slim, então vocês imaginem cada adipócito perdendo oleosidade dentro de vários adipócitos, ficando cada vez com volume celular menor e virando uma célula magrinha. E o adipócito, e aquela célula depois, como um todo, vai ficando magrinha também. O cálcio é um desses agentes. A gente, quando teve o contato com o Romuald da Codif, eles colocaram esse ciclo de noite do adipócito, e o cálcio, gente, à noite, principalmente, ele não deixa o pré-adipócito virar um adipócito maduro, ele vai sintetizar colágeno, pelo que a gente falou, né? E você tem um processo depois de lipólise mesmo. Os ativos que a gente está falando para vocês, desde o começo até aqui, são ativos que vão estimular o processo de lipólise. E de uma maneira tão absurda, que você imagina que você está fazendo um tratamento num cliente, e esse cliente tem perdas comparadas a uma lipo. Então as clientes depois vão ser praticamente a propaganda do tratamento. Desse tipo de tratamento. Gente, e numa boa, esse tipo de resultado drástico, e com 15 dias, que eu saiba, é só a gente mesmo. Numa boa, assim, sem falsa modéstia. Eu falo que o segredo, gente, é exatamente esse mix de ativos. E aí a gente falou do cálcio, tem a erva mate, a estévia, porque o que acontece? No nosso corpo, né, tradicionalmente, acontece, infelizmente, ou talvez felizmente, eu tenho lipogênese a 1000 e lipólise, ó. Então a erva mate não é uma pena, senão todo mundo ia ser fitness, né? Mas é diferente o processo. Então o que acontece? Eu tenho a erva mate e a estévia dosando, né, doutor, essa entrada de gordura, então reduzindo o processo e facilitando a saída. Eu lembro que, vou usar os exemplos dele, quem já assistiu o workshop ou aqui no Medicatriz ou pelo Brasil afora, nas universidades, sabe que eu sempre conto essa história. E uma forma lúdica que ele contou, e ele usa isso nos slides dele de aula também, ele fala que
triglicerídeo é um Lego, né? É, exatamente. Eu até estou evitando de falar aqui, porque não dá para a gente mentalizar esse tipo de coisa. Mas vamos imaginar o seguinte, né? Eles chamam de triacilglicerol. Imagina um Lego de 4 partezinhas. A glicerina ou glicerol, gostaria até de chamar a atenção, quem trabalha em cosmetologia, queiram saber que glicerina e glicerol são a mesma pessoa. Então a glicerina, ela tem 3 partes em que cada uma delas vai entrando um ácido graxo. Então é um Lego de 4 pedaços. A glicerina é um Lego, aí cada ácido graxo que vai entrando são os outros 3. Então aquilo tudo junto a gente chama de gordura localizada. Tá lá no adipócito. E a tendência natural, gente, é da gordura se localizar e do adipócito ficar gordinho. E essa tendência é uma tendência que salva as nossas vidas. Porque isso vem até com o desenvolvimento das tribos. Imagina, há muito tempo atrás, não tinha alimento no supermercado. Então a gente como tribo, o nosso organismo, você comia uma semana, não comia na outra, comia um dia, comia 3 dias depois. Então justamente essa reserva energética, ela está para as épocas de escassez. E a tendência natural é delas se acumularem para a gente não morrer de inanição. Então o processo de engorda ele é natural. Só que com a vida moderna, a gente compra no supermercado, compra em loja de conveniência, no fast food, em tudo quanto é lugar, tem muita oferta. E realmente, o que vai acontecer? Esse desbalanço é uma tendência a você acumular gordura. Por isso que é tão natural a gente ter gordura localizada. É um processo natural. E é tão antinatural perder a gordura. Então, para essa gordura começar a perder, para esse Lego começar a quebrar, os níveis de açúcar do sangue têm que ter baixado a níveis muito pequenos. Porque só aí que o processo começa a queima de gordura. Então, imagina, se eu estivesse jogando vôlei numa praia, eu começo de manhã, a lipólise é só no fim da noite, jogando vôlei o dia inteiro, entendeu? Então não é um processo natural. Então o que a gente conseguiu fazer? Ao invés de você ter que jogar vôlei o dia inteiro, esses óleos essenciais fazem isso de uma maneira bem mais interessante. Agradável. Mais potente até, mais potente. Mas joga vôlei também. Porque os testes clínicos aqui, feitos dentro da Medicatriz, buscaram clientes exatamente no perfil das nossas, daquelas que a gente atende. Né? Eu atendo ali, eu brinco com as meninas das 18 às 22 nos meus atendimentos. O que acontece? A cliente é sedentária, a cliente não se alimenta legal, então eu não posso depender de tratamentos estéticos, né, doutor? Nossa, meu Deus, não é que eu estou dizendo que não é importante, é muito importante ter uma alimentação balanceada e se eu puder associar com a atividade física, ok. Mas eu não posso dizer que, olha, você passa isso daqui, depois você vai correr. Corre como se não houvesse amanhã que vai funcionar. Não, eu tenho que garantir que funcione sozinho. E cliente, uma coisa que é legal para o êxito do tratamento é saber que a cliente tem maus hábitos mesmo. E o que é legal desse tratamento, não que a gente queira cultuar o mau hábito de cliente, é que mesmo o cliente que tem mau hábito perde medida. É isso aí. E a gente está até ouvindo aqui um chamado do Tomás. Tomás, um beijo. Tomás, querido, Tomás, assiste beijão, todos os beijão lives. Pra você. Um beijo pra você. Beijo. Então, o que é importante lembrar? A cliente vai ser mesmo, né? Não vai ter, enfim, não tem o que dizer. Ela não vai seguir as orientações. Então, eu preciso de algo que tenha alto impacto, né, doutor? Algo Exatamente. Eu preciso de ativos que se casem e que um complemente o outro, né? Que é o caso dessa linha. Aqui eu tenho o processo de ativação, então falando agora com você que quer entrar agora com o método de lipoaspiração cosmética dentro da sua clínica. O primeiro processo de ativação foi feito com a ampola, e aí eu acho que eu até consigo fazer uma simular aqui, as meninas vão me ajudar, tá dando pra ver, ó, é um óleo. E aí eu consigo a ativação através da água. Então aqui na minha outra mão eu tenho um pouquinho de água e através da fricção das mãos eu tenho o creme formado. Então esse primeiro momento de ativação é muito importante. Tá conseguindo sentir as partículas redondinhas, Mari? É uma delícia. Eu sou suspeita a falar, tá? Mas eu e muitos outros clientes que aderiram
a técnica que amam de paixão, fora essa fragrância maravilhosa. Que é natural. É natural, é isso que é incrível, é natural a fragrância, é um negócio... E esse é um blend, e que a gente não falou ainda disso, tudo isso maravilhoso, todos esses ativos, né? A erva mate, que é uma riqueza do Brasil, né? Toda a linha é nanotecnológica. E posso dizer, eu senti muita diferença nisso, porque sim, nós fomos os primeiros a investir em nanotecnologia para corporal, porque todo mundo tinha para facial, mas para corpo não. Lá em 2000... E deu uma diferença absurda em resultado, né? Total, doutor, total. A conclusão que a gente chegou, gente, é que no corpo, como o corpo demanda resultados mais drásticos, você tem realmente... A nanotecnologia se mostrou muito eficaz. Muito, demais, essa velocidade. Então eu falo que foram os casamentos dos ativos. Nesse primeiro momento, a ativação dessa ampola que eu mostrei para vocês agora, com os óleos essenciais, essa combinação, é um blend, e é importante dizer que é um blend exclusivo, só a gente tem, né? Isso daí dá um prazer, né? Porque a medicatez ela é muito imitada. E a gente, recentemente, a gente está fazendo alguns processos exclusivos, inclusive dos ativos. E é exatamente esse caso. A gente tem ativos que foram desenvolvidos somente para a medicatriz. Para a medicatriz, é isso aí. Tem muitas coisas dentro desse tratamento que só o lipomassagem faz. Um deles é tratar, a gente falou até agora de gordura localizada, a gente ainda vai falar mais um pouquinho, mas só para responder a pergunta da Daurice Félix, minha querida, um beijo para você. A Daurice pergunta se esse tratamento também serve para flacidez. E aí a resposta é, claro que sim, porque a gente também se preocupa com isso. A gente até ia falar daqui a pouquinho que um dos desafios desse tratamento é que, imaginem, todos sabem o que acontece quando você perde medidas. Tendência é flacidez. É a barriga de avental, como os clientes falam. Ai, então, a doutora Sheila já vem desenvolvendo há muito tempo um tipo de pensamento que dá para você perder medidas, só que você tem que ganhar firmeza da pele corporal. E essa é uma mágica, vamos dizer assim, né? Essa performance a gente também tem nesse dentro tratamento do lipomassagem. E faz toda a diferença porque quando o tecido está estirado, então quando eu tenho gordura localizada ali na região, a cliente se incomoda por quê? Porque o botão da calça não fecha, porque ela está sentindo a barriguinha um pouco mais dilatada, enfim. Quando eu reduzo medidas sem me preocupar com a pele, a aparência da flacidez tissular, que é a flacidez de pele, é horrível. Piora bastante. Piora. E aí aquela cliente que estava insatisfeita com a gordura localizada, agora está sem a gordura, mas está muito, muito, muito incomodada com a flacidez. Então, começam as dobras. Começam as... O doutor tem um termo como que é pregas, rugas corporais, eu adoro quando ele fala rugas corporais. Então a gente também se preocupou com isso. E a primeira fase é a ativação. A segunda fase é a massagem modeladora. Deixa eu alcançar ele aqui. Então aqui está todo aquele esquema do cálcio, né, doutor? Dos lipolíticos, dos produtos que mexem com o metabolismo. E praticamente a esse produto é que vai fazer a lipodesintegração. A lipoaspiração cosmética é passo 2. Tá lindo, tá lindo. Ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. E o terceiro passo, Daurice, é que vai fazer a firmeza, que é o Nanolift. A gente ainda não vai falar dele agora, tá? Mas só para responder sua pergunta e para quem quiser saber mais sobre como tratar a flacidez da pele, a gente vai falar isso mais pro finalzinho, então não sai daí. Bom, voltando a esse ponto e falando, só pra gente fechar essa questão da gordura localizada, né, desse tratamento mais focado na gordura, quando nós falamos sobre a ativação e a sobreposição com o creme de massagem, gente, uma coisa complementa a outra, né, doutora? É importante dizer. Com certeza. E até eu gostaria que você falasse sobre os movimentos de massagem que potencializam o resultado também. Que você teve que desenvolver para o lipomassagem. Eu falo que são alguns segredos. O primeiro é preparar a pele corporal. Por quê? O rosto a gente limpa, esfolia, tonifica antes de receber qualquer outra coisa, não é? Uma máscara, um elixir, o que for. Você sempre prepara a pele do rosto.
Por que a pele do corpo, a cliente chega, deita, levanta a blusa e a gente taca o creme já para começar a massagem? Então eu preciso de um ritual de preparo, tá? Então eu faço a antissepsia também com, claro, uso a Septi Plus, que é antisséptica, que tem um óleo de melaleuca. Não tem jeito, a gente é apaixonado pela melaleuca está no nosso coração. Então faço todo o processo de antissepsia. Por quê? Porque se a cliente passou um óleo nessa pele, né, doutor, antes de vir para a sessão, esse óleo forma um filme. Exatamente, a preparação e a ativação já começa. Exatamente, eu preciso começar logo o processo de preparo. Então eu limpo bem toda a área e já entro com a minha emulsão instantânea fazendo ativação. Quais são os movimentos desse primeiro momento? Depois que eu ativei o produto sobre a área do meu cliente, eu começo o deslizamento de identificação, que é identificando ali as estruturas onde eu tenho maior adiposidade. Então, são movimentos de fricção mesmo com a base de ativação. Aí eu tenho uma pele bem ali já saturada, né, cheia de ativos. Então eu falo que, com perdão da palavra, é uma paulada lipolítica ali que chega com o lipomassagem. É um arsenal realmente de ativos. E aí começam movimentos vigorosos e intensos, mas é importante lembrar que massagem modeladora não deve doer, não deve deixar roxo, nada disso. Não precisa bater no cliente. Então são movimentos de modelagem, né? Eu falo que tem toda a parte de compactação. Às vezes o cliente tem uma gordura localizada bem em torno do umbigo ali, que é difícil de fazer aquele amassamento tradicional. Então a gente faz uma compressão de rolamento ali em cima para conseguir trabalhar aquele contorno também. Isso, o que é interessante que a professora está falando é que você consegue fazer modelagem corporal. Gente, se você imaginar, mesmo o cirurgião, ele usa muito a própria gordura corporal para encher algumas regiões e tirar de outras. E você, profissional, pode fazer isso via massagem. Isso é possível fazer. A gente viu que no desenvolvimento do que você fez de teste pré-clínico, você conseguia fazer a cinturinha, você conseguia realçar e até encher uma outra parte para dar sensualidade. Sim, fazer esse contorno, né? Transformando peras em violão, né? A gente fala dessa questão do contorno corporal. A Nel Flor, Nel de Salvador, querida, linda, não esqueci de você. Em breve a gente vai ter clareamento íntimo aí, ela sempre me cobra pelo inbox. Tá querendo saber se também serve para FEG, né? A popular celulite. Não tem como desligar as duas coisas, né? Não tem como dizer que um lipolítico desses não vai ajudar na celulite, porque vai. Ainda mais com esse monte de ativo, eu acabo atenuando ali a FEG também. Mas tem coisa nova por aí, né? Tem uma coisa importante de vocês saberem, que até veio dessa pesquisa, né? O que vale para a celulite. Uma coisa que dá muita celulite na mulher é o estresse. Né? Então, como a gente tem as xantinas e os antioxidantes, as glicosaminoglicanas, quando você começa a fazer o tratamento, o efeito antioxidante muito forte faz com que o estresse que as mulheres normalmente reverteriam na celulite ou em estragar as glicosaminoglicanas, para por aí também. Para por aí com então, ajuda na parte de não flacidez das glicosaminoglicanas. Então você tem um efeito positivo na celulite por aí. Também. Tem um efeito muito positivo, tá? É tão positivo que a gente tem novos projetos, é um pouquinho em segredo, mas em breve vocês vão ver aí muitas novidades. Eu falo que é a parte de evolução ali para atender de uma forma global a FEG também. Mas voltando então para a parte da massagem, gente, não tem segredo. Já falei que a Yasmin já até deve ter colocado já o link ali da massagem, tá? Tá fazendo sinal que sim, que já colocou, então depois procurem aí nos comentários. Mas é uma massagem vigorosa, não deve ter força, enfim, tá? Depois da aplicação da massagem, aí sim, doutor, entra o conceito de firmeza. Firmeza de pele. E aí tem um monte de ativos também, né, doutor? Fala um pouquinho pra gente dessa família. Eu vou falar só de um que ele é muito... Vocês possivelmente conheçam e ele funciona mesmo, mas ninguém sabe explicar. Eu gosto de explicar porque normalmente silício orgânico, todo mundo fala de silício orgânico, né? Silício é que faz o computador funcionar, mas ninguém nunca faz a conexão de por que silício orgânico funciona
por que se usa em cosmetologia silício orgânico. E o silício, quando a gente tem os níveis bons de silício orgânico, o silício é aquela dona de casa que deixa o quarto arrumadinho. Eu vou explicar. Então, se você pegar um tecido e você olhar um corte histológico de células, um tecido com gordura localizada e um tecido celulítico, é um quarto bagunçado. Então, se você olha no corte histológico, as células estão caoticamente distribuídas de uma forma bagunçada e não existe um padrão, elas não estão arrumadinhas. Né? O silício orgânico, gente, para que serve o silício? Ele serve para deixar no tecido as células equidistantes e arrumadinhas. E por incrível que pareça, aí você fala, e daí? Se elas ficarem organizadinhas, se eu olhar uma pele, é a pele bonita. Porque se você olha no nível microscópico, histológico, todas as células equidistantes bem arrumadinhas, o efeito macro disso é uma pele bonita. Né? E justamente no terceiro passo, a gente trabalha com hidroxiprolisilane C, que ele é um silício orgânico que ele pega o tecido dessa cliente que está com tudo bagunçado e começa a fazer uma organização tecidual. Só por aí a gente já vai ter uma pele só começando de olhar para ela, ela fica bonita. O que é legal que você fala do nível microscópico, mas o que interessa para a cliente é o nível espelhoscópico. Eu falo brincando. Você tem que olhar no espelho e tem que estar bonito. Tem que estar. Não adianta estar bonito somente no microscópio. Então isso, na realidade, já fica bonito no microscópio e fica bonita a pele de ver. Então, e aí também é que começam... Eu queria até que você comentasse que quando a gente abriu para as profissionais, elas começaram a postar os antes e depois. Gente, teve profissional que duvidava do resultado. Você imagine o antes com a gordura localizada e as medidas maiores. E o depois com a pele mais durinha e com as medidas diminuídas. As pessoas começavam a duvidar do resultado. E uma coisa, um dos critérios que a Medicatriz faz, eu sempre falo, né, um dos nossos valores é a autenticidade. A qualidade das fotos não é boa, porque é a qualidade que a esteticista pega com o seu celular, tira a foto e essa foto vem pra cá e ela não é tratada no computador. É isso aí. Eu lembro bem... Porque ela é honesta, a foto é honesta. É aquela foto que não tem como dizer... Eu vou contar uma coisa pra vocês. Quando a gente começou a fazer os trabalhos, é claro que o primeiro trabalho é o meu aqui dentro, desenvolvendo, né? E sim, eu tenho um conhecimento de manobras corporais, mas, gente, vamos lá, né? Vamos assumir. A gente tem literalmente artistas fora daqui, né? Falo que eu sou isso aqui perto de grandes profissionais que aderiram à lipomassagem e que literalmente modelaram corpos de um jeito assim, fora de série. Difícil de acreditar. Difícil de acreditar. Eu lembro de uma delas, que foi a Kessia, que mandou uma foto com 18 centímetros de redução. Ela eu conheci pessoalmente lá em Jundiaí, foi um negócio de doido, porque reduziu, melhorou muito, muito, muito tudo. E é exatamente isso que o doutor falou. Reduziu gordura e alisou o tecido de um jeito que eu, que acompanhei o desenvolvimento de tudo e que pôs a mão na massa, eu fiquei assim, não, peraí. Primeiro eu fiquei me sentindo um trapo. Tipo, nossa, como é que eu, que sou a primeira que teve um contato, que fiz todas as massagens, só consegui 10, 15 centímetros, já tava me sentindo horrível. E o dos delas era a partir de 18. Gente, eu chamo a atenção para uma coisa bem legal, para as mulheres também, vai uma dica, né? Normalmente quando as mulheres usam lingerie bege, a vida tá ruim. Meu Deus. E a gente nota nesses antes e depois, é muito comum que o antes é lingerie bege e o depois é uma lingerie mais sensual e colorida. E a gente nota, a cliente não consegue disfarçar que ela já está em outro estágio de vida. Ela está feliz. E se você olhar a cronologia de pele, dá o quê? Quantos anos você daria a menos de uma pele antes do tratamento para 10 anos? Tranquilamente. No mínimo. Tranquilamente. E há uma mudança, né, daquela... Você fala, não, realmente remoçou. Realmente, Deixa eu mandar um beijo. As meninas me mostraram. Denise falou que ama minhas palestras. Um beijo, Denise. Suzana Polonca tá assistindo a gente. Olha que honra, gente. Essa diva tá assistindo a gente. Um beijo, Suzana. Suzana fez Medicatriz
Day com a gente lá na Estética, em São Paulo, tá sempre com a gente. É uma musa também aí do microagulhamento. Su, um beijo pra você, viu? Um beijão. Fico feliz que você tá assistindo. A gente fica muito feliz. Não é? Imagina, uma honra. Bom, então falando dessa parte de flacidez, o que é importante ressaltar? Que aqui a gente só tem firmadores, né, doutor? Então, exatamente. A gestante pode utilizar este único passo? Pode. E é legal até para prevenção das estrias, né? Por causa daquele estiramento da pele durante o período gestacional. Então eu falo que isso daqui, ó, fica lá na minha cabeceira da cama e eu uso daqui para baixo, porque tudo cai. E tem uma coisa interessante nesse passo que há muito tempo atrás a gente tinha um contato com o Fernando Amaral, que é um mago dos óleos essenciais, e ele sempre falava, Marcos, Palma Rosa além de ser brasileira, né, uma espécie brasileira, o óleo essencial de Palma Rosa é para fazer trabalhos corporais. E eu ouvi aquilo há muito tempo atrás. E hoje me dá um prazer muito grande de, aqui nós já estamos com a Palma Rosa aqui, é um dos ativos que ajudam na parte de firmamento de pele. Né? Tem proteína de soja também. Proteína de soja é meu xodó. Eu amo, amo, amo. Nós temos no Janano Regenere, temos nele também. Para vocês terem uma ideia, gente, são 15 componentes, 15 ativos aqui nessa estrutura, e também tem a nanotecnologia. Quando nós falamos sobre firmeza de pele, doutor, principalmente dentro da cosmética, a gente sofre muito preconceito, né? Porque o pessoal fala que é firmador, depois que já caiu não tem jeito e não sei o quê. Isso é desconhecimento. Porque as coisas evoluem tanto que as pessoas às vezes acham que realmente não é possível. É muito Aí bom. que a gente desafia as profissionais, experimentem, né? Vocês vão ver que é possível Que é sim, possível. e que dá para ter uma pele mais firme, sim. É possível, sim. E foi um negócio muito doido. O doutor lembrou bem agora dos antes e depois, das campanhas que nós fizemos. Foi algo que todo mundo aqui, quando a gente desenvolve uma coisa, é claro que primeiramente a gente quer ver ali o resultado para depois lançar, porque se não tem resultado pra gente não interessa. Mas o que a gente gosta de ver mesmo é essa interação, né? A cliente trazendo de volta, a gente que trabalha dentro da área técnica, né? Eu, doutora, e a gente que circula o Brasil inteiro falando, né, doutor, sobre os produtos da Medicatriz. O que a gente quer é passar assim, informação técnica sobre o produto, mas o que a gente quer lá no fundo do coração é que sim, que vocês alcancem os resultados, e todo produto é desenvolvido pensando nisso. Não no feedback, aqui dentro de casa, dentro dos nossos testes, mas sim aí na marca. Então, para validar. Então, quando choveu os resultados, nós batemos o martelo e, é isso mesmo. E a gente pensa no desafio, né, tem uma moda hoje que está nos Estados Unidos, né, que tem aqueles test tubes, né, que as pessoas assinam um tubinho que vem um monte de cosmético dentro. E lá, por exemplo, as consumidoras, elas fazem uma votação para os melhores produtos, né, porque elas testam aquilo de verdade, e os melhores produtos recebem um selinho Miracle. Né? O que é Miracle? Miracle lá nos Estados Unidos é assim, você tem 2 potinhos. Como é que você sabe que um é espetacular e o outro não é? Porque um daqueles potinhos tem uma performance absurdamente maior do que o normal. Então ele recebe o selo de Miracle, e as mulheres vão na perfumaria e já vão na seção dos Miracle, porque sabem que as outras pessoas validaram isso. E a gente fez isso não com consumidores, mas a gente fez com as profissionais aqui do Brasil. Então, profissionais, esse é um tratamento Miracle. Esse tem um selinho Miracle. E a gente quer desafiar vocês. A gente pensou nisso minutos antes de entrar aqui. Você que tem antes e depois do lipomassagem, ou que quer iniciar agora esse desafio com a gente, nós vamos startar uma campanha de melhores resultados com lipomassagem, e você pode concorrer aí, a um tempão de lipomassagem na faixa. Então você que quer entrar nesse desafio com a gente, é só colocar aqui nos comentários: quero participar do desafio lipomassagem. Vai enviar os antes e depois para nós, tá? Pode enviar tanto para o meu e-mail, que é o mariana@medicatriz.com.br,
ou para o MDK, é isso? MKT. MKT, desculpa, mkt@medicatriz.com.br, e o assunto desse e-mail deve ser desafio lipomassagem, com fotos de antes e depois, com o tratamento, enfim, que foi feito. E aí, a equipe técnica da Medicatriz vai avaliar ali os melhores tratamentos, e aí essas pessoas vão ser premiadas aí com lipomassagem por um tempão. Então, tá lançado o desafio, quero ver quem tem antes e depois aí do A lipomassagem. gente pede até para vocês, se vai acreditar em vocês, não usem aparelhos. Não usem eletroterapia. Porque depois usem o aparelho com um plus, mas não usem para vocês sentirem até onde vai chegar o potencial desse tratamento. E a gente vai acreditar em vocês, porque é da Medicatriz de acreditar nas pessoas. A Michelle até tá falando que está adorando que a gente está falando estetiqueza aqui, né? A gente está falando da linguagem da esteticista, mas isso realmente para nós é um prazer muito grande. E depois, nesses resultados, gente, a gente vê das profissionais que conseguiram o orgulho que elas têm em mostrar os resultados. Então nós vamos estar coletando essas imagens e realmente vamos abrir aí uma concorrência bem gostosa. A Sara tá aqui me perguntando, posso mandar o meu, né? A Sara cuida da parte de revenda e ela tem uma imagem de antes e depois dela, que ela até compartilha, depois se vocês quiserem procurar a Sara Medicatriz no Facebook. E ela fala, gente, isso era minhas costas, olha as minhas costas. Gente, é inacreditável a foto das costas dela que uma amiga esteticista fez a aplicação do lipomassagem. Ela brincou aqui se ela pode participar. Sara, você não vale que você é de casa, hein? Mas as meninas todas podem mandar aí seus antes e depois do lipomassagem para participar. Tem outra campanha rolando, vou aproveitar, que é o Vejo Medicatriz em Tudo. É o hashtag Vejo Medicatriz em Tudo. Essa é uma brincadeira interna nossa, né, doutor, e que virou campanha. Essa brincadeira, na realidade, ela nasceu porque a gente começou a ver a Medicatriz. Gente, a gente ama o Itaú. Mas hoje eu vejo o Itaú, eu falo assim, legal, Itaú, mas eu vejo a Medicatriz ali. Você vê até uma propaganda de vitamina C efervescente. Nossa, é a Medicatriz ou a vitamina C? Outro dia a gente conseguiu achar na feira um pimentão laranja natural, daqueles que vêm da Holanda, que já se adaptaram aqui no Brasil. E o que a gente nota é que o carinho com a marca fica maior e a gente realmente começa a ver Medicatriz em tudo. Quando uma vez o Mel Gibson foi receber o Oscar com um terno laranja. Eu falei, nossa, que legal! É a Medicatriz ali recebendo o Oscar. O pessoal fica brincando com isso, né? Às vezes vem com uma blusa laranja no workshop e fala, eu vim de Medicatriz hoje. Ou, não sei o que, é da Medicatriz. Ou, e se prepare, a gente vai fazer uma promoção relâmpago que vai ganhar prêmio quem entrar no stand da Medicatriz com qualquer coisa laranja. Aí nas próximas feiras, meu Deus do céu. Porque sabe o que acontece, Maria? Eu vejo às vezes um cliente com uma camiseta laranja que já é um aficionado e vai lá e a gente tem que premiar. Tem que premiar essa galera. Então se prepare no futuro que vai ter esse tipo de promoção relâmpago de quem tiver alguma pecinha Medicatriz na roupa, não vale chegar com a sacola laranja, com sapato laranja, com cabelo laranja, com batom laranja, vai receber um prêmio. Que legal. Então compartilhem tudo que vocês virem com Viu Laranja, compartilha com a hashtag Vejo Medicatriz em Tudo. Se vocês derem uma olhadinha aqui pra trás, assim, a gente vê algumas coisinhas, né? Tipo, ali uma essência, um porta-lápis, um copo, mas aqui na Medicatriz, telefone, calculadoras, né? Squeeze, tem muita coisa laranja aqui na Medicatriz, é claro. Mas eu fui pra Curitiba e encontrei os táxis, lá são laranjas, coisa mais vendida do mundo. Eu falei, meu Deus, isso daqui é muito Medicatriz, eu preciso desse táxi. Enfim, bom, a Kayla fez uma pergunta, qual é o melhor produto para gordura localizada? Essa pergunta, tá? Confirma pra mim. Está afirmando que é Está afirmando? Meu Deus do céu, é a Kayla Reis. Kayla, gente do céu, Kayla Reis, depois entrem no, eu não sei agora o nome do perfil profissional dela. Kayla, me ajuda aí, comenta aí nos comentários o nome. Kayla Reis Esteticista, é essa a sua página? Eu sei que a Kayla tem o perfil pessoal dela, que tá lá no meu Facebook. Gente, a Kayla tem tanta foto de antes e depois. Ela tem foto dela, foto de cliente, porque a Kayla foi uma das que abraçou essa campanha do lipomassagem. Ela é uma cliente queridíssima,
tem o Auric, que é um bebezão maravilhoso, que já tá um moço, na verdade. Enfim, a Kayla foi uma das clientes ali tops que conseguiu alcançar excelentes resultados com lipomassagem. Agora que eu me toquei que era você, sua linda, um beijo. E é isso aí. Bom, pra gente finalizar aqui os nossos últimos minutos de live, nossa, a gente planejou tanta coisa, acho que deu pra falar um pouquinho de cada coisa, né, doutor? Deu, Mari. Deu pra dar uma noção do que é. Então, agora, pra fechar, tá? E falando muito com essa vivência de profissional, o que eu percebo hoje, gente? É claro que a moda tá aí. E os tratamentos da modernidade, das celebridades, são aqueles que as nossas clientes procuram, sim, que batem na nossa porta pedindo. Mas eu sou aquela esteticista do resultado. Então, pra mim... Fica um desafio. Eu quero entregar resultado. E às vezes a cliente chega pedindo uma coisa... Que viu no Gugu, exatamente, quer ali... Vira um modismo, né, Mari? Vira um modismo. E aí eu falo, gente, cadê a ciência do negócio? Não, imagina, eu acho até legal, a cliente vem e quer o tratamento do Gugu, mas quão frustrante é depois você não ter o resultado, né? O que acontece, o que a gente tem visto com lipomassagem é que cliente indica outras clientes quando o resultado é muito drástico. Absurdo. E o Gugu não garante isso, absurdo, né? Absurdo. A indicação doutora, eu vejo isso com o clareamento íntimo, né? Que a Medicatriz também foi a pioneira ali. Eu, como atendendo os clientes de clareamento íntimo, é o boca a boca, O pessoal tenta imitar, né, Mari? Ixi, isso daí tá... E eu falo, tem mercado pra todo mundo, mas o meu mercado é o que entrega o resultado, então eu me garanto nisso. No caso do lipomassagem, eu falo a mesma coisa, gente. Foi um tratamento criado aqui na Medicatriz. Vieram as cópias, mas eu falo para vocês experimentarem de verdade. Vocês vão ver diferença. E ficou aí o desafio. O marketing da Medicatriz, através da coordenadora de marketing Yasmin, acabou de me avisar que a campanha #Vejo Medicatriz em Tudo vai premiar a foto mais inusitada com 6 meses. Eu disse 6 meses. Nossa, estou me sentindo aquele povo dos comerciais, sabe? Poderoso, né? 6 meses de home care. Gente, sabe o que é? Posso participar também? Posso? Pode ser a foto mais exótica, mais inusitada, mais diferente. É isso mesmo, doutor. 6 meses de home care. Meu Deus, é o diretor da empresa que está liberando 6 meses de home care. Gente, bora compartilhar essa hashtag. Eu vou sair daqui tirando foto de tudo que for laranja pra tentar, tá? Não vale nudes, hein? Vale pra Saturno também, sabia, Mari? O planeta Saturno é laranja, também vale, Ariel. Tá? A luz dele é laranja também. Os nudes não vale, tava brincando, hein? Pelo amor de Deus. Vai ter o Facebook bloqueado por causa dos nudes. É claro que, se tiver usado a lipomassagem, tiver com o corpão lá, vai ser difícil não mandar um nudes, mesmo com o corpo todo modeladinho, né, doutor? Todo esculpido, cheio de lipoaspiração cosmética. E aí as pessoas fazem isso, às vezes, com orgulho. Eu acho muito bonito, né? Com orgulho, isso é maravilhoso. Bom, eu quero agradecer muitíssimo o doutor por ter aceitado vir falar da lipoaspiração cosmética. Foi muito divertido. Porque é um prazer tê-lo todos os dias aqui com a gente. Quem trabalha aqui na Medicatriz, os amigos mais próximos sabem o quanto tem ciência nisso tudo daqui. Aí eu tô falando como uma simples aluna. Eu falo que a Medicatriz, dentro desses meus 8 anos da estética, foi a melhor escola que eu pude ter, porque eu divido, né, tudo que eu aprendo aqui com os dois, com o doutor, com a doutora, é sensacional. A gente aprende juntos, na realidade, né, Mari? A Mari está sendo muito moderna. A gente aprende juntos. Momentos como esses são preciosíssimos. Então, isso daqui é uma palhinha do que a gente escuta aqui todo dia. Eu, as meninas, todo mundo aqui da Medicatriz, todas as meninas são profissionais, né? São esteticistas também. A Medicatriz tem o maior orgulho de levantar essa bandeira. Então, a equipe da Medicatriz é composta por profissionais da área da estética. A coordenação da área técnica é uma esteticista e eu juro pra vocês que pra mim é uma honra fazer parte desse time e de ter esse poder nas mãos de criar ali aquilo que a gente precisa, porque a gente que tá com um bigão lá atrás da maca fazendo, então ninguém melhor do que a gente pra saber aquilo que a gente precisa, né? Então tratamentos como a lipomassagem,
como o clareamento íntimo da linha Clay, como o Acné, Claire Visage, como a limpeza de pele acadêmica, que é uma linha consagrada, nos ajudam muito ali dentro dos tratamentos. Ai, o pessoal tá pedindo pro doutor voltar mais vezes. Obrigado, Daurice. Obrigado. E vai voltar, gente, eu prometo. Bom, boa noite então para todo mundo. Não esqueçam das campanhas, hashtag Vejo Medicatriz em tudo. Não esqueçam também de mandar os e-mails com as fotos de antes e depois do lipomasságio. Pensem aí em ter a Medicatriz bancando para você os tratamentos com lipomassagem dos seus próximos clientes. Então, mandem as fotos. Foi um prazer ficar aqui com vocês hoje à noite. Vou passar a bola para o doutor se despedir. Um beijo e a gente se vê na próxima live. Gente, boa noite para vocês, profissionais. Foi realmente muito divertido estar aqui. Eu não me sinto aqui com obrigação de fazer nada. Estou aqui me divertindo muito. E um beijão para vocês, Daurices, Tomases, amigas. Todo mundo, o pessoal do vocês. Instagram, gente, eu sei que tá no Facebook, mas também estamos ao vivo no Instagram, um beijo pra galera do Instagram. E recadinho da doutora Sheila, vai ter uma live no domingo, é isso, Yasmin? Confirmem pra mim, sobre limpeza de pele, da mais simples até aquela super ultra mata, glamourosa, dentro daquele programa do Coinest. Então vai ser uma live, literalmente uma aula ali gratuita sobre limpeza de pele. No link que coloquei na página. A Yasmin tá me dizendo que tem que se cadastrar no link que a Yasmin colocou na página. Então procura a foto da doutora Sheila com a Marcelieta sobre lá o Congresso Coinest, se cadastra no link para assistir esse aulão com a doutora sobre limpeza de pele, né? A gente sabe que a limpeza é o que paga lá nossos custos fixos dos nossos atendimentos ali, então é importante assistir no domingo. A gente sabe o horário, meninas? 8 da noite. 8 da noite, ótimo, o horário que todo mundo tá lá, né? Aí a gente deixa o fantástico pra lá e vai assistir live e aprender sobre limpeza de pele. Um beijo, pessoal, e até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau.